Antes de se assentar, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Eu gosto muito desse versículo porque ele abre um leque para a nossa vida de uma maneira muito expressiva. Filipenses 3,16. Esse é um dos versículos que nos responsabiliza sobre aquilo que nós devemos para com o Evangelho, devemos para com a vida. Abriu Filipenses 3,16. Mas naquilo a que já chegamos, diga amém, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Podemos assentar. Esses dias eu li com vocês este versículo e leio novamente hoje, pela importância do tema que nós vamos tratar nesta noite. O apóstolo Paulo, preocupado com a necessidade dos crentes serem responsáveis a tudo aquilo que tem se recebido da parte de Deus. Ele fala sobre regras das quais nós, eu e você, temos que ter, com respeito àquilo do qual já chegamos, com respeito daquilo que temos recebido da parte de Deus, e ele fala até mesmo sobre os sentimentos, sobre as regras dos sentimentos. Nós temos que ter regras até mesmo para sentir. Eu quero falar nesta noite de um lugar. Quero falar de um lugar onde sempre foi o meu lugar desejado, sempre foi o meu lugar que eu sempre sonhei e sempre desejei em toda a minha vida estar. Mas esse lugar, ele é um lugar um tanto complicado, porque você pode ficar neste lugar, chegar neste lugar, mas se você titubeia, você pode sair deste lugar. E eu quero perguntar, qual é este lugar para você? Qual é o lugar que nós deveríamos desejar e buscar? Qual é o lugar que nós deveríamos usar de todas as nossas forças e esforços para chegar? Eu quero falar sobre um lugar entre a indiferença e. Qual é o lugar entre a indiferença e o sofrimento? Qual é o lugar entre a indiferença e a negligência? Qual é o lugar entre a indiferença e a ansiedade? Qual é? Como nós vamos encontrar esse denominador comum, onde não nos tornarmos indiferentes com respeito à vida, aos assuntos dela, e nem exacerbadamente dedicados? Você percebe hoje que tem duas linhas de dinâmica pessoal. Existem pessoas que são indiferentes e existem pessoas que são exageradamente absorvidas pelas circunstâncias e pela situação da vida. Qual é o lugar que fica no meio disso tudo? Qual é o lugar que me faz e te faz sóbrio, equilibrado, crente, cheio de fé, cheio de ânimo, blindado, protegido? Qual é este lugar? Você já parou para pensar? Este lugar que todos nós deveríamos ambicionar, cobiçar, buscar desesperadamente? Esse lugar onde eu e você encontramos sossego, descanso, graça, onde as conversações não borbulham dentro da gente, mas a voz do Espírito Santo vem e fala de uma maneira certeira e concreta. Um lugar onde não existe conversas atravessadas, suas, eu estou falando suas. Onde não existe interrogações que dominem. Onde não existe questões que lideram. Onde não existe comportamentos imutáveis. O porquê muitas vezes você olha para ti e vê que existe em você comportamento que é mais forte do que aquilo que você sabe. Que é mais forte que até mesmo a sua vontade, como Romanos 7, o apóstolo Paulo descreve. Eu até quero fazer o bem, eu quero, mas não consigo. Qual é esse lugar que nos faz vencedores? Que nos faz nos tornarmos pessoas não indiferentes à vida, não indiferentes às circunstâncias, não indiferentes àquilo que está acontecendo, mas também não exacerbadamente dedicados, absorvidos, dominados e vencidos por aquilo que nos está acontecendo.
Essa mensagem nasceu de uma frase que o Espírito Santo falou para mim hoje. Ele disse assim: qual é o lugar entre a indiferença e o sofrimento? Eu estava indo para um lugar de carro, e na rodovia o Senhor falou isso comigo. Aí eu fiquei pensando o dia inteiro sobre isso, fiquei meditando. Falei, Deus, é isso. É esse lugar que a sua igreja precisa encontrar. Esse lugar que tem obras, que tem trabalho, mas não se tem cansaço e esgotamento. Esse lugar onde se tem amor, onde se tem dedicação, mas não se tem jugo, mas não se tem peso. É esse lugar onde as pessoas conseguem ser livres de jugo, mas comprometidas com o reino. Esse lugar que nós deveríamos todos nós buscarmos, esse lugar onde eu tenho uma identidade, onde você tem uma identidade, um lugar onde as opiniões, elas não nos fomentam. Um lugar onde as conversações e aquilo que os outros falam, aquilo que os outros pensam, não determina o nosso comportamento. Um lugar onde aquilo que vai na cabeça do outro nem sequer movimenta um fio de cabelo. Um lugar onde você desce dos barcos e você diz, sobre a tua palavra eu lançarei redes. Ou então, se tu és mesmo, manda eu ir ter contigo. Onde o vento te sopra, mas não te derruba, não te afunda. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Onde você não é afetado? Onde a sua fé é inabalável? Onde o seu conhecimento de Deus preside? Onde o que você sabe de Deus é maior que tudo? Onde o que você conhece de Deus é maior do que aquilo que você sente, é mais do que os seus pensamentos, onde a sua fé é uma vitória que vence o mundo, que vence todas as circunstâncias. Que lugar é esse? Eu estou falando deste lugar, mas eu já vi pessoas que apenas são visitantes neste lugar e rapidamente saem e perdem. Mas eu não quero perder esse lugar. Eu quero permanecer nele. Eu quero poder... Esse lugar não é a fenda da rocha. Não. Esse lugar, você só pode conseguir ele pela agência dominadora do Espírito Santo na sua vida. Quando o Espírito Santo tem acesso de diálogo, quando a sua opinião não domina, quando o que você sabe não governa, mas o Espírito Santo pode conversar com você, falar, dirigir, mobilizar. Existem algumas pessoas que acham que o Espírito Santo é obrigado a falar com elas, mesmo elas sendo totalmente convencidas pela própria vontade, pelo próprio querer, pelo próprio desígnio. Você sabe por que o Espírito Santo, um dos símbolos dele é a pomba? Pela simplicidade dele, e pela singeleza dele. Por isso, todos os símbolos do Espírito têm um significado. E a pomba é a simplicidade dele e a singeleza, a delicadeza dele. O Espírito Santo não arromba. A obra do Espírito Santo, ela é feita gradual, constante, delicada, sem derrubar, sem agredir, sem nada. E existem pessoas que esperam uma agressão da parte do céu. Deus não vai agredir você. Deus quer nos ensinar. Eu quero dar um exemplo para você, eu quero que você vá comigo. Em 2 Samuel, capítulo 14. Vamos contar a história. Relembrar, na verdade, né? A história de um homem muito querido. 2 Samuel, capítulo 14, para mim, tanto para mim quanto para você. 2 Samuel, capítulo 14, vamos ver. Versículo 28. Vamos só fazer uma pequena recapitulação. Vamos falar de um episódio na vida de Davi. Davi era um homem insensível. Davi era um homem que conhecia Deus. Davi era um homem de recursos. O que é uma pessoa de recursos? Você sabe, a Escritura diz assim, é uma coisa interessante. Conhecer Deus é algo muito interessante.
Você nunca conhece tudo, você nunca sabe tudo. Conhecer Deus é uma coisa, por exemplo, no caso do Senhor Jesus dizendo assim, olha, quem não tem, até o que tem será tirado e vai dar-se a quem tem. Mas vai tirar de quem não tem, por causa da má administração. Então, conhecer a Deus é uma coisa muito interessante, os métodos dele, a maneira dele. Deus, ele quer o quê? Que nós administremos as coisas das quais nós recebemos. Nós vamos ser julgados e cobrados por aquilo que recebemos. Por aquilo que recebemos. Então, a quantidade que você recebeu, em todos os aspectos da sua vida, oportunidades, amizades, talento, você vai receber concernente àquilo. Tá? Você aprende isso na parábola dos talentos, em outros episódios. Agora, uma coisa muito interessante que eu e você precisamos entender, que Davi não era um homem pobre de recursos, ele era um homem que tinha recurso. A exigência de Deus, uma pessoa que é inteligente, uma inteligência exacerbada, e uma pessoa que tem uma inteligência comum, a cobrança é diferente. Davi era um homem muito inteligente, Davi era um homem que tinha inúmeros recursos. Se ele não fez o que fez, foi porque ele foi vencido por um grilhão, por uma dificuldade, que não cabe aqui nós relatarmos ou dizermos ou entrar em minúcias. Agora, ele tinha recursos para, não fez por quê? Esse é o ponto, essa é a questão. O filho dele, Aminon, se apaixona pela própria irmã. A Bíblia diz em Levítico, não descubra a nudez da sua irmã, filha da sua mãe ou filha do seu pai. Proibido na lei. Proibido na lei. Davi, como rei, tinha que ler o Pentateuco todos os dias e copiar o Pentateuco. Isso era uma ordenança para os reis. Todo rei tinha que ler o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tá? E copiar, transcrever essa lei. Então, Davi conhecia que, em Levítico capítulo 20, versículo 17, diz, o irmão não descubra a nudez da irmã. Deuteronômio 22, versículo de número 28, diz assim, se o moço tiver relacionamentos sexuais com uma moça que não está desposada de outra pessoa, ele deve ser tirado, eliminado do arraial. Ele deve ser exposto. E o que vai acontecer com ele? Ele vai ter que assumir essa moça, porque ele dormiu com ela, ele estuprou, no caso de Tamar foi um estupro. Ele estuprou essa moça e ele não pode devolver ela para seu pai. O que Aminon fez? Aminon estupra Tamar e manda ela embora. Eu estou com nojo de você. Maior é o meu nojo do que o meu amor agora há pouco. Havia leis para serem aplicadas em Aminon. Davi não aplicou as leis em Aminon. O que Davi fez? Davi simplesmente ficou triste, irado, diz a Bíblia, que Davi irou-se, mas a ira de Davi não teve reação. Sabe qual a diferença de ação e reação? Quantas ações suas poderiam evitar reações? Às vezes nós temos que reagir porque não agimos ontem. Então você tem que reagir hoje porque você não agiu ontem. Davi tinha que reagir porque não agiu. Mas ele não agiu e nem reagiu. Aí o que acontece? Aconteceu o seguinte. O irmão de Tamar, qual é o nome dele? Absalão. Absalão disse que ele não tinha. A Bíblia fala que ele era o homem mais bonito de Israel e ele é o preferido de Davi. O homem mais lindo, não tinha esse defeito no homem. Ele era um homem perfeito, fisicamente perfeito de beleza. Ele trouxe a irmã para casa e planejou um ato de vingança. Ficou esperando o pai. Ficou esperando o pai. O pai não fez nada, tá? Eu não estou aqui fazendo uma apologia defensiva de Absalão. Estou te chamando você para analisar a situação, tá? Davi foi indiferente. Mas ele irou-se, ele ficou triste. Não interessa. O que faz a diferença não é o que eu sinto. O que faz a diferença não é o que você sente. O que faz a diferença é o que nós fazemos.
Quantas vezes você quis mudar? Quantas vezes você quis isso? Não alcançou nada. Por quê? Porque não é o que nós sentimos que molda e muda a nossa vida, mas aquilo que nós fazemos. Diga amém. Olha para o seu irmão e diz, entendeu? Davi irou-se, ficou chateado, ficou triste, ficou nervoso, fez jejum, sei lá, não sei. Só que, quando não se há atitude, é entendido, não subentendido, mas entendido que é indiferença. Quando se não existe uma ação, existe a indiferença. Então, Davi opta pela indiferença, não faz nada com o filho, tá? Não sei o motivo, ele não faz nada. O que acontece? A vingança paira na mão do outro. O outro toma a vingança para si, que é Absalão. Então, ele fica planejando matar o irmão. Ele fica planejando, ele espera o tempo passar, as coisas esfriarem, dá uma conversa no pai, para o pai não perceber nada, para ele poder matar o irmão. Quantos anos Absalão ficou tramando isso? Bom, ele mata o irmão e tudo bem. Vai embora, desterrado, ele foge, Joabe esconde ele na casa do avô materno. E ele fica 2 anos com o pai. A ira de Davi se aplaca, a tristeza de Davi se aplaca. Vamos ver. A Bíblia diz assim, vamos ver só o 13:38. Assim Absalão fugiu e foi para Gerur, esteve ali 3 anos. 3 anos fugido. Aí quis voltar. Não, porque eu quero voltar. Por que ele queria voltar? Ele queria conversar com o pai. Ele queria falar com o pai. Ele queria dialogar com o pai. Eu quero dizer uma coisa para você. A importância de se colocar pingos nos is. A importância de se conversar, de colocar a sua vida em ordem. Davi queria conversar com o pai, mas o pai não queria conversar. Absalão queria conversar com Davi, mas o pai não queria conversar com Absalão. Ele fica 2 anos em Jerusalém. Agora vem o texto que eu disse inicialmente. Sem o pai permitir com que ele chegasse na presença dele. 2 anos, morando na mesma cidade, sem os dois se conversarem. Novamente, a indiferença de Davi. Davi tinha perdoado Absalão. Sabia disso? No 39, que você leu do capítulo 13, Davi estava com saudade do filho. Você está com saudade, você faz o quê? Você vai lá, abraça, fala, filho, vamos fazer uma reunião do conselho, vamos buscar o teu perdão, vamos ver o que é que eles decidem, vamos lá. Ele estava com saudade do filho, mas novamente ele foi indiferente e não fez nada. Aí, então o filho quer voltar, ele deixa o filho desterrado voltar. O filho volta e fica 2 anos sem vir o pai. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, Absalão tenta conversar com Davi, mas Davi não quer conversar com ele. Não quer falar sobre o assunto, não quer receber ele. Davi chama Joabe, Absalão chama Joabe, eu quero falar com meu pai. Não, teu pai não quer falar com você. Eu quero falar com meu pai, teu pai não quer falar com você. Ele vai e coloca fogo. Ele tinha uma personalidade muito abusiva. Ele coloca fogo, tinha um campo de cevada perto do campo dele. Ele coloca fogo, e então Joabe vem e fala, mas o que é isso? Aí Joabe chega e fala assim, seu filho colocou fogo lá e quer falar com você. Agora sim, no capítulo 14, versículo de número 32. E disse Absalão a Joabe, eis que enviei a ti dizendo, vem cá, para que te envie ao rei. A dizer-lhe, para que vim de Jesur? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, ou se há ainda em mim alguma culpa, que ele me mate. Quer dizer, vamos resolver a situação. Se eu estou devendo alguma coisa, que ele me mate, que ele me mande matar. Mas eu quero conversar com meu pai, eu quero resolver essa situação. Você acha que isso aplacou a indiferença de Davi? Não, Davi continuou indiferente. Eu quero agora falar com você sobre a questão seguinte, Entre a indiferença e o sofrimento, existe o quê? Existe a paz. Você precisa encontrar a paz. Entre a indiferença e a negligência, existe o trabalho. Entre a indiferença e a ansiedade, existe o quê? O equilíbrio. Eu e você precisamos entender o seguinte, dia após dia, o Espírito Santo tem nos ensinado. Não opte pela indiferença.
Nada na sua vida está perfeito. Nada. Por quê? Porque tudo está precisando. O Jardim do Éden, Deus que criou, perfeito, sem pecado, sem nada. Colocou o homem o quê? Para lavrar, para trabalhar. Tinha que dar continuidade. Tudo na sua vida está precisando de você. Tudo. Se você não se dar conta disso, isso se chama, aos olhos de Deus, indiferença, pouco caso. Esse pouco caso vai repercutir de uma maneira negativa na sua vida. Existem algumas pessoas que são letárgicas de natureza, morosas de natureza. Essa natureza não vem de Deus. Essa natureza é vinda de onde? De grilhões, de cadeias, de passado, de timidez, de introspecção. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos habilita à atividade. Fomos chamados para atividade. Olha nos evangelhos, o quanto de ordenação e comando de atividade. Até mesmo na ascensão de Cristo, horas antes, na recomendação, ide por todo mundo, a atividade. Busque na Bíblia qualquer conselho, qualquer direção, tem a atividade. A indiferença é uma obra satânica na vida dos crentes. Deixa como é que está para ver como é que fica. Isso tem nome para o céu. Isso é pouco caso. Isso é indiferença. Você está preterindo algo que Deus está querendo que você faça. Às vezes nós ficamos olhando para o céu. É claro que eu não estou falando aqui também, fazendo apologia de você atropelar o tempo de Deus. Não é nada disso. Eu estou falando de você fazer o que tem que fazer, na hora que você tem que fazer. E do jeito que você tem que fazer. O que acontece? Davi não chama o filho para conversar. O filho manda uma mensagem definitiva. Então que ele me mate. Então, peraí. Filho, vem aqui. Ele chama o filho. E sabe o que ele faz? Nada. Nada. Não tem diálogo, não tem conversa. Ele não explode, ele não fica bravo, ele não fica nervoso. Ele não dá uma sova no menino, ele não faz nada. Por quê? Grilhões. Seus grilhões é o pai da imaturidade que leva à indiferença e à negligência. Pessoas imaturas não fazem. Pessoas imaturas ficam esperando para apenas reagir. Você não pode ser um crente de reação. Você não pode ser um crente de reação. Você tem que ser um crente de atividade. Você tem que ser um crente de ação. Eu não estou dizendo que em todas as áreas da sua vida, você vai conseguir funcionar 100. Uma 100, a outra 10, a outra 20, a outra 70. Mas em todas elas deve ter o seu DNA. Em todas elas deve ter ali, a sua mão, a sua atitude, os seus olhos, aquilo que você vê, aquilo que você faz. Não deixe as coisas como elas estão. Você vai ficar surpreso. A Bíblia diz que Davi chama um menino no próximo versículo, que é o 33. Então foi Joabe ao rei e assim lhe disse. Então chamou Absalão e ele se apresentou ao rei. Se inclinou sobre o seu rosto em terra, humilhando-se diante do pai. E sabe o que Davi faz? Apenas dá um beijo no filho. Aqui não se fala de diálogo aqui, porque se houvesse, estava escrito. Aqui se houve uma expressão de carinho da parte de Davi só. Foi o que existiu. Eu quero dizer uma coisa para você. Quais são as coisas que você tem deixado para lá? Essas coisas, elas não vão chegar até você, elas vão enterrar você. Vai vir uma multidão de problemas que vão enterrar você. Não deixe áreas da sua vida para lá. Não deixe áreas da sua vida para lá. Não consegue? Pede ajuda. Não entende? Pede para o Espírito Santo. Faz alguma coisa para que as coisas comecem a andar, comecem a acontecer, comecem. A não ser se são assuntos restritos apenas para Deus. Existem assuntos na sua vida que são restritos, que Deus não permite que você ponha o dedo. Agora, não é por isso que nós vamos usar essa maneira
de Deus trabalhar, que existem assuntos que são restritos para Deus, para esconder a nossa inadimplência, para esconder a inadimplência da nossa atividade, a nossa falta, não. Existem assuntos na sua vida que são restritos para Deus. Tempo de Deus, obra de Deus, hora de Deus, maneira de Deus, jeito de Deus, tudo de Deus. Mas existem coisas que são suas. É para que você faça, é para que você lute, é para que você ore, é para que você trabalhe, é para que você busque. Uma certa feita eu ouvi de uma pessoa que a outra pessoa havia dito que não precisava orar, porque Deus sabia de tudo, e que Deus era misericordioso, e que Deus era compassivo, e que Deus, e tudo ia acontecer segundo a vontade de Deus. Oh meu Deus, onde é que essa pessoa encontrou isso na Bíblia? Será que a soberania de Deus respalda a minha preguiça, a minha morosidade, o meu não estou nem aí? Não. Existem assuntos que são respectivos para Deus, mas existem assuntos que é para você batalhar, orar, buscar, pleitear. Por quê? Porque são assuntos determinados para o ser humano. A Bíblia diz assim, que isso não deu certo. Quero que você vá comigo no 18:33. Qual é o lugar entre a indiferença e a negligência? O trabalho. Trabalho com equilíbrio, trabalho com obras, o trabalho sem envolvimento exacerbado. Qual é o lugar entre a indiferença e o sofrimento? A paz, o sossego, a saúde emocional. Qual é o lugar entre a indiferença e a ansiedade? O crente, ele é assim. Ou ele é indiferente, ou ele é negligente. Ou ele é indiferente, ou ele é louco, faz as coisas atropelado. Ou ele é indiferente, ou ele sofre demais. Ou ele é indiferente, ou ele é ansioso. Ou ele é não encontraram lugar entre. Qual é o lugar entre? Qual é o lugar entre? E aí, o que você vai fazer depois de uma mensagem dessa? Qual é o lugar entre eu não consigo, não dá certo, não tem jeito, e o Espírito Santo é poderoso para mudar, para fazer? Qual é o lugar? Tua alma como um canteiro de obras para Deus? Esse é o lugar? Qual é o lugar? É isso que nós precisamos entender, que nós não podemos estar no lugar errado. Nós não podemos estar no momento errado. Nós não podemos estar achando que estamos acertando e estamos errando. Tá, uma hora você olha e vê uma esposa totalmente dedicada, totalmente ora e busca. Outra hora você vê essa mesma esposa, indiferente, não quero mais saber, vou cuidar da minha vida. Não, peraí, qual o meu termo disso aí, pelo amor de Deus? Eu vou falar igual Paulo, rogo-vos, pois, irmãos. Qual é o lugar? Qual é o lugar entre aquele homem que trabalha, que é maluco por causa do serviço, ou aquele que nem ora mais, não está nem aí, deixa como é que está para ver como é que fica? Qual é o lugar entre aquele crente totalmente abduzido, fanático, intempestuoso, e aquele crente que não está nem aí, que esfriou espiritualmente? Não tem um lugar. Em Cristo tem, então você precisa encontrar esse lugar. Você precisa encontrar esse lugar. Qual é o lugar entre a sua personalidade ferrenha, a sua brutalidade, o seu jeito? Não quero nem saber, agora deixa como é que está. Não tem um meio termo, não tem? Tem. E aí? E aí, meu irmão? O Espírito Santo quer que nós encontremos esse lugar, quer que nos encontremos essa outra coisa, vamos prestar atenção aqui. Qual é o lugar entre aquele ânimo humano, eufórico? Já viu pessoas que são dominadas por um ânimo eufórico num dia, um mês, depois cai no desânimo total, numa apatia? Qual é o lugar entre isso? A constância do trabalho, a constância. Qual é o lugar? E Deus quer que você encontre. A indiferença não é uma atividade para você. A indiferença não pode ser uma atividade para ti. Se você não cuidar da sua alma, ninguém vai cuidar. Se você não cuidar da sua vida espiritual, ninguém vai cuidar. Se você não cuidar da sua comunhão com Deus, ninguém vai cuidar. Quero que você leia comigo
2 Samuel 19, versículo 18, versículo 33. Absalão morre. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. E o rei ficou chorando e lastimando, e aquela vitória se tornou em luto e em tristeza para Davi. O que é uma vitória? Vinda de uma derrota pessoal. Quantas vitórias vindas de derrotas pessoais? Ele foi derrotado pessoal, o reino ganhou. O reino eliminou a rebelião, só que ele tinha sido derrotado pessoalmente. Não sei se você entende isso, mas não dá para mim minuciar isso. Quantas pessoas que têm vitória no trabalho e têm derrota pessoal dentro de casa? Indiferença. Indiferença. Vitória lá fora. Família derrotada. Hã? Qual é o lugar entre o que você vive e entre tudo aquilo que o diabo quer te mostrar, quer te dizer? Não existe um lugar aí? Hã? Olha para a sua vida nessa noite. Olha para você. Será que não existe dentro dos nossos corações uma busca, uma procura, dizendo: Deus, eu preciso melhorar. Olha para o seu irmão e diga assim: irmão, eu preciso melhorar. Será que não existe essa chama acesa dentro de nós? Eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Eu preciso crescer, eu preciso buscar mais de Deus, eu preciso buscar mais a face dele, eu preciso parar de preguiça. Sabe? Qual é o lugar entre os crentes comuns que estão vivendo os dias de hoje? É o lugar em Cristo, é o lugar em Deus. Eu gostaria que você dobrasse seu joelho no chão. Nós vamos falar com Deus agora. Todos nós. Gostaria que você falasse com o Senhor. Que você precisa encontrar. Quem sabe você não consegue encontrar meio termo, 8 ou 80. Uma hora você é crente demais, outra hora você é frio. Existe um lugar em Deus. E esse lugar se chama Cristo. Com seus joelhos dobrados, o Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo está dizendo para você: eu não quero mais que você viva desse jeito. Eu não quero mais que você viva da maneira que você está vivendo. Eu não quero mais que você se condicione àquilo que você pensa, àquilo que você acha. Eu não quero mais que você apoie você. No sentido de um apoio nocivo, onde você assume e encarna tudo que você sente, tudo que você pensa. Existem coisas diferentes para você fazer, o Espírito Santo está dizendo para você. Existem coisas diferentes para você fazer, existem coisas que podem ser melhores do que aquelas que você está fazendo. Existem coisas que são maiores do que essas que você está fazendo, pela sua vida espiritual, pela sua alma, pelo seu coração. Eu sei que às vezes você não sabe por onde começar. Mas por que você não sabe por onde começar? Porque não é você quem vai começar. É o Espírito quem vai dirigir você onde se deve começar. Onde se deve começar. E eu vou dizer algo, não é algo gigantesco que você vai fazer, mas é uma mudança pequena, mas muito significativa. Como, por exemplo, aumentar mais alguns minutos de oração. Aumentar a leitura da palavra, vir mais aos cultos, priorizar a igreja, priorizar a palavra, priorizar a comunhão com Deus. O Espírito Santo está falando com você. Existe um lugar entre a indiferença e a ansiedade. Existe um lugar entre a indiferença e o medo. Existe um lugar entre a indiferença e o sofrimento. Existe um lugar entre a indiferença e a dedicação exacerbada.
Você precisa encontrar este lugar. Você precisa amadurecer para encontrar este lugar. Você precisa descansar no Senhor e entregar a Ele aquilo que está te custando, a sua paz, a sua fé, a sua comunhão. Você precisa entregar ao Senhor. Você precisa colocar diante dEle suas tristezas, seu sofrimento, seu dissabor. O Senhor falou aqui conosco domingo sobre roubadores. Quantos roubadores existem dentro da alma? Quantos roubadores? Roubadores de tempo. Hoje Satanás está roubando o tempo dos crentes. O dia não passa, o dia está voando. Mas não é que o dia está voando. É que nós somos mal administradores do tempo. Mal administradores do tempo. E Paulo diz, salve o tempo. Nos últimos dias vocês precisam remir o tempo. Vocês precisam salvar o tempo. O tempo está precisando ser salvo. As atividades, os compromissos têm tirado você do altar, tirado você da presença, tirado o seu equilíbrio, a sua sobriedade. Quantas vezes que você não consegue nem meditar, você não consegue nem pensar na palavra, você não consegue nem pensar em Deus, você não consegue nem meditar na Escritura, sua cabeça fervilha, seu coração fervilha, a paz há muito tempo que você não sente. Em nome de Jesus. Existe um lugar, meu irmão, entre essa vida agitada e secularizada e deixa o barco correr. Este lugar é Cristo. Este lugar é Cristo, onde Ele te equilibra, onde Ele te administra, onde Ele te ensina. Fale com o Senhor neste momento. Fala, Deus, eu preciso mudar a minha vida. Quanto tempo que você não usa essa frase em oração? Deus, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar o meu coração. Preciso mudar o meu jeito de ser, Deus. Eu não gosto daquilo que eu vejo em mim, que tem me tirado da Tua presença. Eu não gosto daquilo que eu vejo em mim, que tem me amoldado aos meus defeitos. Diga para o Senhor. Eu não gosto daquilo que eu vejo em mim, que o Senhor não gosta. Eu não gosto daquilo que eu vejo em mim, que Satanás tem aproveitado. Eu não gosto daquilo que eu vejo em mim, que vence a minha fé, que vence a minha comunhão com Deus. Eu não gosto daquilo que eu vejo em mim, que é maior do que o conhecimento que eu tenho do Senhor. Eu não gosto daquilo que eu vejo em mim, que me dá ansiedade, que me dá abatimento, que me dá, Senhor, escolhas erradas. Quantas vezes eu escolhi a televisão do que o culto? Quantas vezes eu escolhi uma churrascada do que o culto? Quantas vezes eu escolhi a ociosidade do que o culto? Quantas vezes eu escolhi o meu prazer do que a oração? Eu não gosto disso, Deus. Eu não gosto disso em mim. Mas isso é mais forte do que eu. Por isso eu preciso do Teu Espírito. Fala com o Espírito Santo. Fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, sou eu que estou perdendo. O céu não vai perder com a falta da minha consagração. A santidade de Deus de forma alguma é tocada por falta ou por presença da minha consagração. Sou eu quem estou perdendo. Sou eu quem estou perdendo as obras. Sou eu que estou perdendo os feitos do céu. Diga para o Senhor. Senhor, já era para eu estar muito mais adiantado. Ó Deus, eu não gosto do meu hábito de me envolver com gente abduzida. Fala para Deus. Gente que tira planos não sei da onde. Ideias não sei do que. E eu entro junto, Deus. Achando que é do Senhor, achando que eu vou fazer a obra, achando que agora vai, Deus, chega. Eu não quero mais ser companheiro ou companheira de gente abduzida. Eu quero com pessoas que têm fundamento, que fazem coisas com fundamento, com alicerce. Diz para o Senhor, chega, Deus, chega. Eu vejo em mim uma volúpia, eu vejo em mim uma situação volúvel. E aí eu vou me envolver com essas pessoas ao invés de me consertar. Fala com o Senhor. Fala para Ele.
Quantas ondas você já entrou, quantas situações e circunstâncias você já fez parte e não deu em nada. Por quê? Em nome de Jesus. É chegado os dias em que o apóstolo Paulo fala sobre fundamento, onde Jesus diz que seriam dias solitários. Você quer pessoas para orar com você, você quer pessoas para vir à igreja com você, você quer pessoas para entender você, você quer pessoas para amar você, você quer pessoa para tudo. Fala com Deus, fala, Senhor, arranca essa necessidade que eu tenho, Senhor. Arranca essa necessidade que eu tenho. Ajuda-me, Senhor. Faz uma obra na minha vida. Restaura a minha vida. Restaura o meu coração.